Boa noite a todos, meu nome é Thiago Strapasson e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite, nesses momentos de troca de conhecimento. Escolhi para vir falar um pouco hoje sobre o ego e a transcendência do ego. Nós escutamos muito as pessoas dizerem sobre o ego, determinada pessoa é egoísta, ou que eu sou egoísta nesse ponto, todas as palavras derivadas do ego. Mas o que é o ego? O que é esse instrumento que nós temos dentro do nosso ser? O nosso ego é a identificação com os nossos pensamentos. Bom, se o ego é a identificação com os meus pensamentos, a primeira coisa que eu tenho que me perguntar é: de onde surgem meus pensamentos? Eu sou capaz de controlar os meus pensamentos? Será que eu tenho total controle sobre todos os meus pensamentos, ou esses pensamentos eles simplesmente surgem em minha mente? Então, o que é o ego? A primeira coisa que nós temos que saber, que identificar, é que 95% dos pensamentos que nós temos não são nossos. Nós nos identificamos com esses pensamentos, mas nós recebemos esses pensamentos dos valores que nós adquirimos na sociedade. É a própria sociedade, desde o nosso nascimento, a família que a gente nasceu, a profissão que a gente escolheu, tudo isso vai gerando um conjunto de experiências nessa vida que vai gerar, então, os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos também são alimentados por nosso corpo de dor. Eu já falei aqui sobre o corpo de dor, que é um acúmulo energético negativo que nós trazemos dentro de nós, que nós alimentamos esse corpo de dor, e esse corpo de dor ele acaba nos gerando esse grupo de pensamentos. E então eu tenho um conjunto de pensamentos em minha mente que criam determinados personagens dentro de mim. Eu passo a viver a minha vida como se eu fosse esse personagem, como se eu fosse esse pensamento. Esses pensamentos eles passam a guiar a minha vida. Então o ego muitas vezes ele vai nos dizer: olha, eu sou muito bom nisso. Nessa parte da minha vida eu sou bom. É o ego, né, que está te dizendo isso. Ou ele pode, de um outro lado, ele pode dizer: nada dá certo na minha vida. Eu sou muito ruim nessa parte. E eu não consigo me desenvolver nesse assunto. É o ego que está te falando. O ego também, ele vai, em determinado momento, nos levar à condição de julgamento. Então, a minha espiritualidade é melhor que a sua. A minha religião é melhor que a sua. O que eu estou querendo dizer quando eu digo isso? Eu estou querendo dizer que o meu conjunto de pensamentos é melhor que o seu. Na verdade, quando eu digo a minha forma de viver é melhor que a sua, olha, você deveria me ouvir, porque eu sei como você deve viver. Tudo isso é uma identificação com os nossos próprios pensamentos. Os nossos pensamentos, eles nos conduzem a ter determinadas reações. E reações essas pré-programadas pela própria sociedade. Nós adquirimos esses valores da nossa sociedade, e aí nós passamos a nos identificar com eles e a analisar as outras pessoas a partir dos nossos próprios pensamentos. Sempre que eu estiver julgando alguém, muitas vezes eu estou olhando para mim mesmo. É como se eu estivesse em frente a um espelho e eu ressaltasse aquele valor que eu trago dentro de mim na outra pessoa. Então, por exemplo, se eu vejo todas as pessoas como pessoas que mantêm relacionamentos infiéis, e isso para mim se torna um valor. Olha, o homem de uma forma geral ele é infiel. Na verdade, eu vou estar atraindo pessoas para minha vida que são infiéis, porque eu vou ressaltar, eu vou procurar, inconscientemente, eu vou procurar pessoas
onde a infidelidade ela é ressaltada. Quando eu digo todos os homens são infiéis, eu estou valorando e eu estou atraindo esse tipo de experiência para a minha própria vida. Eu estou olhando a outra pessoa a partir dos meus valores. Então é isso que o ego faz conosco. Ele faz com que a nossa valoração, o nosso julgamento, ele se dê a partir das nossas próprias experiências. Nós nos identificamos com esses personagens, com esses pensamentos e passamos a criar a nossa vida a partir desses pensamentos. O julgamento, portanto, ele é sempre uma manifestação do ego, uma manifestação dos valores internalizados em nossos pensamentos. Em determinado momento da minha vida, por conta da minha profissão, eu sou advogado, eu passei a conviver com pessoas que tinham uma condição financeira muito boa. E eu olhava tudo aquilo que aquelas pessoas tinham e eu queria ter igual. Então eu passei em determinado momento da minha vida a buscar uma condição igual, porque eu achava que aquilo era ser feliz, que tendo aqueles bens, tendo aquelas coisas que eles tinham, eu talvez seria igual a eles. Então eu passei a buscar esses bens, passei a buscar essa materialidade em minha vida, mas eu tive que viver isso para descobrir que aquilo não me trazia felicidade, que não era os bens da vida, que não era a materialidade onde eu ia encontrar a minha felicidade. Foi a partir daí que eu passei a buscar uma vida mais espiritualizada, a buscar uma resposta para muitas perguntas que eu não tinha. E nesse momento eu descobri que a felicidade para mim, ela estava na simplicidade da vida. Eu era feliz com pessoas simples, com pessoas que não ostentam tantos os bens materiais, mas eu tive que viver isso para me desidentificar desses pensamentos e a partir daí poder mudar a minha vida. Porque o ego é justamente a identificação com esses pensamentos. Nós nos identificamos com esses personagens e percebemos em determinado momento da nossa vida que não é aquilo que nos traz felicidade. Então é a partir da vivência do ego que nós nos descobrimos. Nós temos que vivenciar esse ego, esse conjunto de pensamentos, esses personagens, para buscar a nossa essência. Porque o ego, ele vai nos conduzir a caminhos que nada dizem sobre nós, que dizem sobre o nosso personagem, que nossa mente criou. E a partir do momento que nós nos desvinculamos desses personagens, nós passamos a ir de encontro com a nossa essência. Então a vivência do ego é a vivência da vida terrena. É a vida terrena que nos conduz a viver esses inúmeros personagens, esse grupo de pensamentos, justamente para que nós possamos nos perguntar o que é que me faz feliz. Muitas vezes nós podemos passar uma vida toda vivendo aquele personagem de forma infeliz para, numa próxima vida, descobrirmos que não é aquilo que nós gostaríamos de ter vivido. Ou eu posso agora tomar contato com tudo que não me traz felicidade na minha vida e optar por um outro caminho, ouvindo a minha essência. Então, quando eu tomo conta na minha vida, que são os meus pensamentos que criam a minha realidade, e eu começo a me desidentificar desses personagens, eu começo a me perguntar o que é que me traz felicidade em minha vida, o que minha essência espera da minha vida. Nesse momento, eu começo a me desvincular desse personagem, começo a buscar a minha essência, começo a buscar o que meu ser almeja, começo a ouvir meu coração. Então o ego, ele é também um grande instrumento que nos faz olhar para dentro. Em determinado ponto de nossa vida, todos nós vamos ter que desvincular desses personagens que nós criamos, porque esse personagem, ele vai nos levar a um caminho de sofrimento, de dor, ele vai nos levar a um
a um caminho que nada diz sobre nós mesmos. Mas em determinado momento é justamente esse caminho de dor, sofrimento, que vai nos fazer a olhar para dentro de nós e nos descobrirmos, para sabermos quem realmente nós somos. E a partir daí a gente começa a criar uma vida de alegria, uma vida de paz interior, uma vida de simplicidade, uma vida onde o que importa é a minha essência espiritual, onde o que importa é a minha alma. Nesse momento, eu começo a esvaziar os meus pensamentos, eu começo a diminuir o meu corpo de dor, eu começo a criar uma vida de iluminação. Eu passo a tomar contato com o meu corpo de luz, que é o que vai me levar, vai me pôr em contato com as energias, com os reinos superiores. Nesse ponto, realmente eu começo a despertar para a minha própria essência. Então vejam o grande instrumento que Deus nos dá, que é a criação do ego, que é a identificação com os nossos pensamentos. Porque nesse ponto, a essência se sobressai, a essência se fortalece. Eu começo a me perguntar, será que esse caminho vai me trazer felicidade? E de que tipo de felicidade que eu estou buscando? A felicidade egóica, a felicidade que julga, a felicidade que diz que eu sou melhor ou que eu sou pior, ou simplesmente a felicidade da simplicidade da vida, a felicidade de viver a vida na simplicidade e ressaltando nossa essência. Mas esse processo, ele somente se inicia quando nós tomamos consciência de que nossos pensamentos nada dizem sobre nós mesmos, que nossos personagens nada dizem sobre nós mesmos. Enquanto não houver essa consciência de que os nossos pensamentos, enquanto não houver essa consciência de que nossos pensamentos nada dizem sobre nós mesmos, nós não começamos a nos desvincular do nosso processo de sofrimento e de dor. Nós não criamos o caminho de nossa cura interior, porque nós somos nosso próprio caminho de cura a partir da identificação de nossa essência espiritual. Comece então a reparar em suas vidas aqueles pensamentos repetitivos que de tempos em tempos aparecem. Olha, eu preciso ter aqueles bens materiais para eu ser feliz, eu preciso lutar para ter isso. E a partir do momento que eu me desidentifico desses pensamentos, eu começo a trazer para a minha vida a minha essência e eu começo a criar uma vida de alegria, de paz e de felicidade. Então a desidentificação com o ego é a desidentificação com os pensamentos. E nesse dia, talvez eu olhe para mim mesmo e eu deixe de lutar, de buscar, de sofrer. Eu simplesmente decida viver e olhar o que cada momento me pede na minha vida. É claro que isso é um processo progressivo, não é algo que se dá do dia para a noite. É algo que eu vou despertando, eu vou me desidentificando desses pensamentos, eu vou como se bolhas fossem estourando, bolhas de sabedoria, e eu vou me descobrindo. É um processo contínuo, é um processo que se desenvolve, não é um processo que ocorre do dia para a noite. Mas chega um determinado dia de nossa existência que eu vou me sentir equilibrado. Nesse dia eu vou olhar para mim mesmo e vou sentir uma paz, eu vou sentir uma alegria, somente pelo fato de estar aqui e nada mais. Eu vou deixar de querer, eu vou deixar de viver aqueles personagens, eu vou agradecer pela vida, eu vou agradecer por estar vivo, eu vou agradecer por estar podendo viver essas experiências aqui na Terra. Os pensamentos estarão silenciados, as dores já não serão tão doloridas assim. Os meus problemas já não serão problemas, eles farão parte da minha vida, porque foi a melhor vida que eu consegui criar dentro da sabedoria que eu tinha, dentro do que eu possuía. E eu vou me dar por agradecido simplesmente por ter tido essas lições. Veja, é um processo de cura interior, é um processo de desidentificação dos pensamentos que vão nos liberando, vão nos libertando para que nós possamos viver a nossa vida, ter a nossa própria essência e sabermos quem nós somos. E nesse dia, talvez nós deixemos de nos perguntar se o açúcar é orgânico,
se o alimento é vegetariano. Nós simplesmente vamos viver a nossa vida, deixar que ela nos conduza, sem luta, sem esforço, simplesmente aceitando as experiências que vêm até nós com gratidão e felicidade. Eu deixo de ter esses pensamentos de querer, de sempre mais, de sempre buscar pela minha elevação. Ela simplesmente virá, porque eu estarei em equilíbrio, eu estarei bem, eu estarei feliz e eu saberei quem eu sou. É um assunto longo, complexo, nós poderíamos estar falando um pouco mais sobre ele, mas o meu tempo se encerra aqui. Eu queria agradecer novamente a oportunidade. Meu nome é Tiago Strapasson. Quem quiser entrar em contato mais um pouco com o trabalho, entre no site coraçãoavatar.blog.br. Tenham todos uma boa noite e estejam em paz.